Lavouras estressadas e a ação da homeopatia. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Nós vamos entender um pouco melhor como funciona o estresse na planta, quais os danos que ele causa e como a gente consegue melhorar isso pelo uso da homeopatia. O meu nome é Lívia Vilhena, sou diretora de pesquisa da Homeopatia Rural e vou conversar um pouco com vocês sobre isso. O nosso vídeo completo vai estar disponível no nosso YouTube Homeopatia Rural. Aproveita e acompanha a gente lá também. Bom, gente, vamos começar entendendo o que é o estresse em plantas. Nós estamos muito acostumados a falar sobre o estresse na saúde humana e pouco em relação a plantas, mas o conceito é praticamente o mesmo. Então, o que é o estresse? O estresse é quando um organismo vivo, que ele está nas suas condições normais e de repente vem fatores que fazem com que ele tenha que se adaptar, com que ele tenha que mudar. Então a lavoura está lá crescendo, de repente vem uma seca, um excesso de sol, uma chuva de granizo, o excesso de frio, você precisa fazer uma poda, a colheita. Então são todas situações onde a lavoura ela precisa se ajustar. Então ela precisa se adaptar a essa situação. Então o estresse ele é uma força que muda a fisiologia da planta, muda o funcionamento interno da planta, certo? E ela precisa se adaptar a isso. É claro que tem uma série de detalhes nesse processo, mas a gente vai falar de forma mais simplificada aqui nesse vídeo, tá? Bom, para a planta conseguir ter esse processo de ajuste, de adaptação ao estresse, ela vai precisar de energia, E se ela não consegue fazer isso bem, ela começa a ter uma série de danos. Ela começa a ter um crescimento prejudicado, ela perde folhas, ela fica mais suscetível a pragas e doenças, então ela vai enfraquecendo, ela perde a vitalidade, certo? Quando ela consegue superar o estresse de forma satisfatória, ela vai o que? Ganhar resistência ao estresse. O que é ganhar resistência ao estresse? Quer dizer que na próxima vez que ela tiver diante de um estresse, ela já vai ser o que? Mais eficiente nesse processo. Ela vai conseguir lidar melhor com isso porque ela já foi bem sucedida uma vez, tá? Então todas essas definições de estresse na planta, como funciona, toda essa questão fisiológica, eu uso muito esse livro aqui de Ecofisiologia Vegetal, tá? A ecofisiologia é justamente esse estudo, o estudo da interação da planta com o ambiente, Então, fatores climáticos, nutrição, pragas e doenças, o próprio manejo. Então, tudo que a gente faz e interfere na planta, para a gente entender melhor as consequências disso, certo? Então, toda a parte teórica sai praticamente tudo daqui. Eu uso também bastante o Manual de Fitopatologia, que é o estudo do processo, de adoecimento da planta e como a gente resolver isso. No caso aqui, a ferramenta principal é o controle químico, o que não tem problema porque a teoria é a mesma, Pra gente que tá usando também, Não só o químico, mas também a homeopatia, porque aqui a gente fala muito sobre a união de ferramentas, o manejo integrado. Então eu gosto muito desse livro, ele tem o conceito dele muito interessante e ele inclusive, na hora que ele vai conceituar a doença, o que ele coloca como sendo a doença? Justamente esse processo, que começa com um desequilíbrio, certo? Que no livro de Ecofisiologia ele conceitua melhor, a planta não consegue lidar bem com essa situação e ela começa a ter todo um desencadear de problemas que ela vai o quê? Enfraquecendo. Então é extremamente importante para a gente entender isso, que essas situações que tiram a planta da condição ótima dela, se ela não lida bem com isso, ela vai enfraquecendo. E esse processo de enfraquecimento tem uma série de consequências dentro dela, tá joia? Então agora a gente vai entrar na parte como a homeopatia vai ajudar nisso, certo? Então eu vou usar principalmente o material, todos os trabalhos científicos que foram feitos na Universidade Federal de Viçosa, principalmente na época que eu estava lá, eu participei de bastante coisa, acompanhei bastante coisa sendo feita
E o que na época, quando eu ainda era estudante, me chamou a atenção para a homeopatia e me fez inclusive começar a ir para esse caminho. Que os preparados homeopáticos, nos trabalhos acadêmicos tem bastante coisa, viu gente? Se vocês pesquisarem, vocês vão achar muita coisa. Eles demonstram uma atuação muito significativa no metabolismo secundário. E o que é o metabolismo secundário? É justamente a parte da planta onde ela vai produzir componentes químicos, compostos químicos, que vão ser os responsáveis por esse ajuste ao estresse. Então, como que ela se defende de um predador, como ela se defende de um ataque, como ela se defende de uma seca ou de um excesso de calor? É produzindo substâncias, né? Algumas a gente chama já de pré-formadas que crescem com ela, então uma folha que nem no café, né? Vocês observam uma folha mais grossa, mais dura, isso já é parte do processo dela, ela já cresce com uma proteção. Tá, então a cutícula, são várias coisas, os pelinhos, né, que algumas plantas têm, tudo isso já são coisas que ela já produz para se proteger, desculpa. E outras coisas ela vai produzindo conforme a necessidade. E a gente observa nos trabalhos científicos, né, nos artigos publicados de homeopatia, justamente uma ação muito significativa nisso, na produção desses compostos, alterando, por exemplo, você tem alguns trabalhos que avaliaram a questão da fotossíntese, da respiração da planta, então você vê que ela responde muito a isso. E é justamente esse processo que é o responsável pelo ajuste e a adaptação ao estresse. Então isso corrobora os outros trabalhos científicos e a nossa experiência de campo, né, que mostra o quê? O ajuste da planta às situações de estresse. Então vocês veem no nosso perfil o tempo todo a gente mostrando, a lavoura estava na seca e conseguiu sair da seca. Então como que isso acontece, né? É claro, gente, importante a gente fazer esse adendo aqui, tudo tem limite, tá? Então a gente consegue ajudar muito o agricultor, vocês veem no nosso perfil resultados incríveis, mas tudo tem limite, a gente não consegue resolver tudo de qualquer forma, a qualquer momento, tá? Mas a gente tá sempre aí fazendo o nosso melhor, porque a planta tem muito potencial, é isso que a gente observa, né? Então o café, outras culturas, elas têm um potencial de ajuste e adaptação muito grande. E é justamente aí que a homeopatia age. Então o que a homeopatia vai fazer? Um tratamento homeopático bem feito, bem estabelecido para a planta, né, seguindo aquilo que a gente conversou no outro vídeo sobre o Hahnemann, né, então ele tem algumas premissas em relação a isso, como medicamento único, né, pequenas doses. Então a gente trabalhando dentro disso, o que a gente vai observar? Que você vai ter um estímulo justamente nesses mecanismos de adaptação para que a planta consiga se ajustar de forma bem sucedida ao estresse, saindo do estresse. Então vamos pensar comigo, se o estresse, quando a planta é mal sucedida, ela enfraquece, o estresse, quando ela é bem sucedida, ela fortalece. Então é por isso que a gente tem esse resultado de fortalecimento, porque a planta consegue superar o estresse e nesse processo ela se fortalece e ela fica mais resistente para os outros estresses, porque ela não é específica. Eu superei um estresse da seca com homeopatia, se aparecer um estresse de calor, eu não vou estar preparada. Não, a planta ela é bem inteligente, conforme os estudos científicos vão avançando, né? A gente tem um debate muito grande sobre isso, né? Sobre essa questão da defesa da planta, da interação da planta. Então hoje a gente já sabe que ela emite uma série de sinais, né? Tanto químicos, né? Metabólicos para o ambiente nela mesma. Então ela está em grande movimentação, apesar da gente não estar vendo, né? A gente sabe que ela consegue sim se adaptar a outros estresses a partir do momento que ela é bem sucedida em um estresse, tá? E inclusive já tem estudos mostrando, né, que quando você trabalha com clonagem, você consegue levar isso para as plantas produzidas a partir daquela planta, como por exemplo uma matriz de cana de açúcar,
que superou de forma bem sucedida o estresse de seca, as plantas, as mudas produzidas a partir delas já são mais eficientes, tá? Então não é só a homeopatia que faz isso, mas a homeopatia ela acelera esse processo, contribuindo com o agricultor, né, para que e com o técnico para que você tenha o quê? Essa ferramenta que vai te ajudar a superar esse processo, levando o fortalecimento, tá joia? Então é com base nisso, né, nesses estudos e nessa união, né, de conceitos que a gente vê o potencial da homeopatia e a gente vê os resultados de campo e resultados de trabalho científico. O meu mesmo trabalho de mestrado foi avaliando a questão de qualidade, né, de muda de eucalipto com o uso da homeopatia, e a gente observa que sim, a qualidade melhora, né? Então a planta cresce melhor, ela produz melhor, porque ela se fortaleceu nesse processo. Tá joia, pessoal? Então, de forma assim, é um vídeo um pouquinho mais complicado, porque a gente fala um pouco mais de teoria aqui. Tem muito conteúdo na internet e a gente está aqui à disposição para dúvidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.